A empresa de publicidade virou alvo de uma operação da Polícia Civil. Este grupo teria mandado cortar centenas de árvores em vários bairros aqui da capital sem licença ambiental. Segundo a polícia, o corte ilegal seria para melhorar a visualização dos painéis de propaganda. Confira a matéria. As prisões aconteceram em bairros nobres da capital e em condomínios de luxo. Colocou atrás das grades empresários renomados da capital, donos de agências de publicidade envolvidos com crimes ambientais em Curitiba. Nós tomamos conhecimento que algumas árvores foram cortadas aqui em Curitiba, árvores que ficam na calçada, próxima à via pública, e começamos a apurar qual a finalidade do corte daquelas árvores, porque elas foram cortadas e a madeira foi descartada no local. São donos de pelo menos 3 agências que, para valorizar painéis publicitários, cortaram de forma irregular árvores em toda a cidade. Araucárias, ipês, árvores centenárias que foram cortadas sem autorização por pessoas que eram contratadas por estas empresas. Eles instruíam esses executores a não cumprir em horários de maior movimento, então cumprir à noite, cumprir aos finais de semana, em horários que não tivesse grande movimento. E caso fossem indagados por alguém, era para ocultar especificamente que o propósito era para garantir a visualização dos painéis ou que eles teriam sido contratados por empresas de publicidade. Então esse era um dogma desse grupo criminoso. Vá lá, corte e não se identifique em hipótese alguma. Durante a operação desta terça-feira, pelo menos 6 pessoas foram presas. Elas vão responder por uma série de crimes. Se condenadas, podem pegar uma pena de até 13 anos de prisão. A polícia pede agora à Justiça que casse o alvará dessas empresas para que elas deixem de operar na capital. Foram centenas de árvores, porque em apenas alguns casos foram dezenas de árvores cortadas para garantir a visualização dos painéis, e eles atuam pelo menos há 3 anos. Então, de forma constante, todos os dias, essas empresas enviavam para esses executores a lista de locais em que eles deveriam cortar árvores. E eram 8, 6 locais diariamente enviados por esses responsáveis das empresas. As prisões são temporárias. Os empresários devem permanecer presos pelos próximos 30 dias. O caso foi entregue ao Ministério Público, que deve definir o que acontece com eles a partir de agora. Eles ainda vão responder no âmbito administrativo, com uma série de sanções administrativas, como multa diária e reparação do dano ambiental. Pois é, crime ambiental aqui na tela do Balanço Geral, e aí ninguém percebia, foram 3 anos de atuação dessa quadrilha, deste grupo criminoso que desmatava ilegalmente árvores para que a propaganda deles, os painéis, os outdoors pudessem ser vistos. E aí os funcionários eram orientados a fazer o corte, o desmatamento em horários de pouco movimento. E é por isso que a polícia só tomou ciência disso, desse esquema, agora, 3 anos depois, doutora Márcia. Verdade, foi uma somatória, até que se visse que, na verdade, isso estava acontecendo de forma padrão por parte dessas empresas, que promoviam isso de forma clandestina, ou seja, à noite, de madrugada. E sim, é crime ambiental. Nós temos legislações, tanto nacionais, estaduais e municipais, que determinam como esse corte pode ser feito ou como essa poda pode ser feita. A partir do momento que se faz fora desse padrão, constitui crime, sim. Além da atividade administrativa que gera multa. Então tem que ser penalizado mesmo, porque não é possível que por uma melhor visualização você sacrifique o meio ambiente, E fica um alerta para você aí em casa, que tem uma árvore, que você não gostaria que estivesse ali, mas que você não pode cortar sem licença. Não faça isso, você está cometendo um crime. E também para você que verificar alguma poda suspeita, que faça a denúncia, que procure a polícia. Já eu vou trazer novidades do caso do motorista que causou 2 acidentes em São José dos Pinhais. Daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes sobre este caso. Mas agora eu tenho